Oi gente, seja bem-vindo ao canal, me chamo Gabriela, você tá aqui no Chá da Tarde. Hoje vem trazendo pra vocês uma resenha, um veredito da série, da saga, né, A Rainha Vermelha, no qual eu li em parceria com o canal Book Ana, numa leitura coletiva, e nós lemos essa saga inteira durante muitos meses. A gente começou no começo do ano e agora no último mês a gente terminou, então foi assim uma leitura bem demorada, porque tinha livro que a gente acabava pegando 2 meses pra conseguir ler, porque não só por conta da escrita, no qual eu vou falar pra vocês e detalhar o que eu achei e tal, mas também por conta de ser livros grandes, né? Começou pequenininho e foi aumentando gradativamente. Então hoje eu venho trazendo pra vocês a resenha, o meu veredito do que eu achei, se vale a pena ou não a leitura. E antes de tudo, eu peço pra vocês se inscreverem no canal caso não forem inscritos, deixarem um like, compartilhar o canal com os amigos, a gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. Todas as minhas redes sociais e as redes sociais do editor estarão linkadas aqui embaixo, assim como todos os livros que eu citar também estarão aqui embaixo no box de inscrição. Caso vocês queiram comprar qualquer coisa online, por favor, comprem nos meus links, vocês não pagam nada mais por isso e ganham uma pequena comissão em cima da sua compra, que vai ajudar muito na manutenção do canal. Então é isso, vamos pro vídeo. Então primeiro eu quero começar mostrando pra vocês as edições. Todas as edições seguem esse mesmo padrão de capa que fica brilhando, sabe? E atrás vem um marca-página pra você cortar. Eu já recortei o meu, ele tá bem aqui na frente. Então todos os livros vêm com esse marca-página pra você recortar. Muita gente opta por não recortar, eu acabei cortando, porque eu acho legal pra você poder utilizar. E o único defeito, assim, dessas edições é que as capas, por ter esse detalhe mais brilhoso, assim, brilhante, ele marca muito fácil. Então qualquer coisa que você deixar em qualquer lugar pegando muito sol, ele vai parar de brilhar. Se você colocar qualquer coisa em cima, ele vai marcar, vai amassar, e não é qualquer amassadinho, ele amassa muito. Então esse é um defeito, porque você tem que tomar muito cuidado onde você vai guardar, tem que tomar muito cuidado de como que você vai manter esses livros, porque qualquer coisa ele vai amassar, vai rasgar, vai perder esse brilho. Mas a questão da diagramação é muito boa mesmo. A diagramação dessa editora seguinte é muito boa. Todos os livros que eu tenho aqui não tem do que reclamar de diagramação. E o último livro dessa série, dessa saga que eu vou mostrar pra vocês, é o mais bonito de todos, porque as letras são roxas e tem imagens, tem cartas, então realmente essas edições são belíssimas. No total essa saga tem 5 livros, só que eu acabo tendo 6, porque antes de ser lançado o último livro oficial, eram lançados contos dessa história separadamente. Então eu tenho ainda o livrinho pequenininho que era de contos, que eu já vou mostrar pra vocês. Então por isso eu tenho 6 livros. Só que, na verdade, hoje em dia eles só lançam 5 livros. Então eu vou mostrar pra vocês todos. O primeiro se chama A Rainha Vermelha, da Victoria Verward, é o livro 1. Aí vem o livro 2, A Espada de Vidro. 3, A Prisão do Rei. 4, Tempestade de Guerra. 5, Trono Destruído. Esse aqui é o de contos que eu falei pra vocês, que a letra é roxa, tem um monte de cartas. E é bem lindo mesmo esse livro. E o 6, que eu tenho na verdade extra, que nem todo mundo pode ter, porque realmente é um livro extra, que foi lançado antes de ter esse último livro grandão de contos, é o Coroa Cruel, que reúne 3 ou 2 contos, que passam entre o livro 2 e o livro 3. Então nem todo mundo vai ter esse livro, mas eu acabei conseguindo para ter a coleção completa. Então eu vou resumir para vocês, dar uma pequena sinopse do que fala a saga e depois vem com o veredito do que eu achei, se vale a pena ou não ler. Primeiro a gente começa com A Rainha Vermelha, esse é esse livro aqui. E o que ele fala? A Rainha Vermelha, por que esse título? Os títulos dessa série, eles são baseados em acontecimentos que ocorrem em cada livro. Então, conforme você vai lendo, você vai entendendo o porquê desses títulos, sabe? E como que funciona? A Rainha Vermelha conta a história de uma moça chamada Mary Barrow, que ela é uma vermelha. Como que funciona o mundo? O mundo é dividido entre prateados e vermelhos. Os vermelhos são humanos normais que possuem sangue vermelhos e não possuem poderes. Já os prateados são os humanos com superpoderes e cada um possui um poder diferente. Tem os que correm rápido, tem os que mexem com plantas, tem os que mexem com água, etc. Então a sociedade acaba fazendo com que os prateados escravizem os vermelhos, e os vermelhos vivem realmente com fome, miséria, pobreza, meio que realmente são escravizados. Então é uma sociedade bem desigual. Então a gente vai acompanhando a história de Mary Barrow, que ela é uma vermelha, que ela mora em Palafitas,
que é uma cidade bem pobre. Dentro dessas cidades que existem, no reino de Norta, tem várias cidades, uma mais pobre que a outra. A Mary, ela mora numa cidade bem pobrezinha, assim, mas tem piores do que ela. E tem vários outros reinos que a gente vai conhecendo ao longo de cada livro. Nesse primeiro livro, a gente tem realmente como foco principal a Mary, que ela é uma vermelha, só que acaba acontecendo um evento X num dos campeonatos no qual o filho mais velho do rei, o Cal, ele tá meio que rolando um campeonato no qual todas as princesas, as moças de elite ali do sangue prateado, têm que demonstrar seus poderes, porque a mais forte vai se casar com ele. E a Mary acaba ali no meio dessa confusão toda, acaba acontecendo um acidente com ela, que a gente, agora ela tá infiltrada ali no meio, ela tem que conseguir sobreviver nessa disputa política, tentando sobreviver com o sangue dela, ela começa a passar por esse medo de que, meu Deus, e se eu me assumir, e se eu não me assumir, o que vai acontecer? O que tá acontecendo com a minha vida? Realmente a vida dela muda de cabeça para baixo, porque ela simplesmente era uma moça que sobrevivia roubando as outras pessoas, e agora ela tá vivendo ali no meio do palácio, com algumas coisas acontecendo não só na vida pessoal dela, mas também nesse meio político, porque ela tá tendo que conviver com um monte de pessoas que ela detestava, que são os prateados, e aí ela acaba rolando meio que um triângulo amoroso e você não sabe pra quem você torce. Esse primeiro livro realmente é o livro que eu mais gostei, por ter um plot no final ali. Todo mundo fala que é meio que um plot reciclado de outras fantasias, mas eu gostei muito desse final, porque você não sabe em quem você confiar até o último minuto, você fica, mas será que fulano vai me trair? Mas será que fulano não vai? O que vai acontecer? E aí a gente odeia a Mary nesse primeiro livro, eu acho que até o terceiro livro a gente odeia ela, e depois a gente vê uma evolução muito grande da personagem. E, assim, esse primeiro livro realmente foi o que mais me impactou, porque esse mistério em volta do que a Mary é, se a Mary vai enfrentar muitas pessoas, se não vai, quem vai trair quem. E aí tem uma frase que segue a gente pelo resto da saga, que se chama, que é bem assim, todo mundo pode trair todo mundo, e depois que você acontece esse plot no final, você fica realmente muito embasbacado e você passa a confiar em ninguém ao longo das histórias. Esse segundo livro se chama Espada de Vidro, e justamente a gente acompanha o que aconteceu com a Mary e com a Guarda Escarlate, que a gente vai conhecer a partir do primeiro livro, que é uma sociedade de vermelhos que quer fazer com que os vermelhos vivam de forma igual aos prateados, sabe? Que a gente tem uma sociedade mais justa. Então a gente vê, a partir do momento que o plot acontece no primeiro livro, a gente acompanha isso. Então a gente vê nesse segundo livro justamente as consequências disso. Então esse segundo livro é o mais parado da série inteira, porque parece que o tempo não passa, parece que os acontecimentos não acontecem, você fica muito tenso esperando o que vai acontecer, mas nada acontece. Aqui a autora implementa pra gente um monte de personagem novo, que no final não vai servir pra nada. Então aqui a gente vê muitas reviravoltas ainda, mini reviravoltas, mas que no final, no terceiro livro, fica muito melhor. Então esse segundo livro realmente, pra quem tá lendo, tá com dificuldade, não desiste, porque os outros melhoram um pouco. Esse realmente, assim, é o pior da saga inteira, porque parece que não anda nada, parece que tudo fica parado no meio do caminho, você fica com muita raiva da Mary em situações ali. Graças a Deus ela melhora, só que é um livro, o segundo livro, que é um pouco difícil, é bem lenta a escrita, parece que nada acontece. Só o final que realmente acontece um negócio mais interessante ali, só que é bem tenso, por conta do personagem que faz isso. E aí a gente vai pro terceiro livro, que é A Prisão do Rei, que já melhora, graças a Deus, porque o segundo livro é um pato, parece que nada acontece. E aqui na Prisão do Rei, aqui a gente vai acompanhar justamente o que aconteceu com a Mary a partir do momento que ela se revolta contra o reino. Então a gente vai acompanhar realmente o ponto decisivo, é onde a gente decide se a gente gosta mesmo da personagem ou não. Aqui a gente vê uma evolução muito grande dela, aqui a gente vê uma evolução muito grande dos outros personagens. A gente ainda fica dividido entre, meu Deus, será que eu odeio o fulano? Será que eu ainda gosto do fulano? Será que esse fulano que aprontou tal coisa, a gente tem que passar pano pra ele? Será que a gente entende por que ele fez isso? Porque aqui a gente descobre muito o passado dos personagens, não só da Mary, porque até então a gente acompanhava só os pontos de vista da Mary, mas aí a gente começa a acompanhar outros pontos de vista de outros personagens, a gente começa a descobrir novos personagens que realmente fazem sentido aqui. E não é que nem o segundo, que ela mete um monte de personagem que a gente não conhece e tá nem aí. E aqui a gente também começa a acompanhar esse passado dos personagens principais. Então a gente fica muito preso a
Será que eu devo confiar ou não nesse personagem? Será como que vai terminar esse livro? E, meu Deus, passado triste, mas será que a gente tem que, mesmo assim, passar pano pra esse personagem ou não? Então esse livro aqui é bem sofrido pelas coisas que a Mary passa, mas é o ponto decisivo que você vai ter que escolher. Será que você ainda confia nela? Será que não? Será que você vai perdoar ela pelas coisas que ela já aprontou ou não? E, enfim. E agora a gente vai pro último livro realmente da história, porque o próximo que tem aqui, ele é de contos. Então esse aqui realmente é o último livro, que é Tempestade de Guerra. Aqui a gente tem um desfecho de tudo, da história inteira, que é quando a gente fala, meu Deus, será que a guerra finalmente vai vir? Porque a autora te enrola nesses livros todos anteriores sobre a famosa guerra, a guerra que vai acontecer, meu Deus, é um reino contra o outro, é vermelho versus prateado, será que fulano vai ser perdoado? Será que ele vai pedir perdão por tudo que ele fez ao longo dos livros? Qual será o fim desse personagem? E, assim, esse é um livro bem grande mesmo. Eu acho que foi um final justo, tem muita gente que não gostou, eu gostei, achei um final digno. Todos os personagens aqui eu acho que tiveram um final que mereceram. Eu só acho que a autora poderia ter explorado melhor a questão da guerra, porque aqui realmente é onde acontece a guerra. Ela te promete todos os livros e é aqui que acontece a guerra, então você pode se preparar que a guerra realmente só acontece aqui. Antes a gente tem algumas intrigas, algumas coisas, mas nada com nada, é só aqui que realmente vai acontecer tudo e aqui a gente vai se surpreender com tudo. E aqui você vai sentir um pouco de arrepio, vai ficar triste por alguns personagens, o fim deles. Aí você fica tenso ao mesmo tempo, pensando, meu Deus, a guerra chegou, quem será que nós vamos perder? Quem será que vai sobreviver, quem não vai? Então esse realmente é um final que assim, muita gente não gostou, eu achei um final digno, mas que nem eu disse pra vocês, tem alguns poréns, e eu vou contar pra vocês assim que eu finalizar, né, meio que o resumo da história, eu vou falar o que eu achei, se eu gostei ou não da série, porque tem o final, eu gostei do final, porém, tem algumas coisas que poderiam ser melhores, principalmente referente à guerra, que eu fiquei esperando durante todos esses livros. E aqui a gente tem um de contos, que é o Trono Destruído. Na verdade tem dois, né, de contos. Coroa Cruel e o Trono Destruído. Só que os dois primeiros contos do Trono Destruído são os dois contos que estão aqui. Então, basicamente, são o mesmo livro. A diferença é que esse aqui foi lançado antes desse, que foi quando esse aqui eles resolveram juntar todos os contos já existentes de Rainha Vermelha num só. E aqui a gente vai conhecer alguns personagens que são citados ao longo da saga. Aqui a gente conhece, por exemplo, a mãe do Cole, a gente conhece como ficou a cabeça de alguns personagens ao fim da guerra, como Evangeline reagiu com o fim da guerra, como Ptolemos reagiu ao fim da guerra. Então é muito interessante pra gente conhecer não só a estruturação do mundo, aqui tem muita explicação sobre o mundo em si, sobre os reinos, sobre como são divididos, como era dividido o reino vermelho, prateado, como que isso se originou, como que isso chegou ao fim, entre aspas, como que ficou a mente e a vida dos personagens após a guerra, como eram alguns personagens que eram citados anteriormente em outros livros. Então é bem interessante para você realmente conhecer o mundo. É um livro que você precisa ler? Não. Se você não gosta da saga, se você não é fã, não precisa ler. Só talvez um conto aqui que conta sobre os dois personagens, a da Evangeline e o da Mary. É interessante para você saber como ficou a vida desses personagens após a guerra. Mas tirando isso, não é um conto que você precise ler, um livro que você precise ler, porque é mais para fã, para conhecer o universo, para conhecer anotações do mundo e etc. Agora vamos pro veredito. Eu gostei do livro? Eu acho que assim, essa série, ela tem defeitos. A autora, ela escreve pra gente situações que são muito detalhistas. Tem situações assim, que nossa, ela descreve como que cor que tava o céu, que cor que tava a mesa, qual a toalha que tava em cima da mesa tal. Então eu acho que ela deixa uma narrativa muito cansada. Fica uma narrativa muito cansativa, porque ela demora 10, 15 páginas para descrever uma situação só. Em compensação, em outras situações que realmente ela, para ela continuar fazendo isso, como a guerra, por exemplo, ela peca muito, porque ela é uma coisa muito corrida. Tipo, sei lá, a gente nunca entende as ações. Eu lembro que quando a gente participava da leitura coletiva, a gente sempre discutia ao final de cada capítulo lido, né? Ou a cada meta a gente se juntava para reunir, a gente se reunia para discutir, e a maioria das vezes era quase decisivo, assim, que a gente não entendia as lutas. As lutas a gente sempre ficava confusa, a gente tinha que ler, reler, conversar pra ver se a gente entendia. Porque, que nem eu falei pra vocês, a autora, ela descreve muito situações desnecessárias, e situações necessárias como a guerra, como a luta, quem bateu em quem matou quem, a gente nunca entendia.
E aí a gente via a gente viu esse crescimento da escrita dela. O primeiro livro é muito bom, o segundo é muito ruim, depois ela volta de pouco em pouco a melhorar, mas nada pra mim supera o primeiro livro. Só que a gente vê ela tentando melhorar na escrita, só que ainda continua pecando. Por exemplo, tem uma cena do segundo livro que ela peca... Não, do terceiro livro, o final do terceiro livro, que ela peca muito. É do segundo ou do terceiro, ela peca muito. E aí vem o próximo livro, ela tenta melhorar pra gente. Vem um pensamento, uma narrativa de personagem no qual ele vai narrar pra gente o acontecimento X que a gente não entendeu. Aí ela pega e melhora essa narrativa e a gente consegue entender o que foi que aconteceu naquela luta. Então a gente vê ela tentando se ajustar, sabe? Ela tentando melhorar na narrativa, só que ainda fica um pouco confuso. Sobre o final da série, eu acho que foi um final justo, só que muita gente não gostou, então ela meio que se sentiu obrigada a trazer esse livro de contos, porque ela teve que explicar algumas situações que ainda ficaram com pontas soltas. Eu acho que o final fez jus a algumas coisas, só que outras realmente ficaram com pontas soltas, principalmente no livro de contos, que tem um momento ali que ela conta uma coisa que na verdade no último livro não fez o menor sentido. Então assim, eu acho que é uma narrativa um pouco confusa, sabe? Você tem que ir, eu acho que esse livro é bom se você é iniciante em fantasia. Se você é iniciante em fantasia, talvez você goste muito dos livros. Só que você tem que penar um pouco e confiar um pouco e não ir com muita expectativa, porque realmente tem alguns livros ali, tipo o segundo, que é um parto. Mas se você tá lendo uma leitura coletiva, se você não tá com muita expectativa em cima, é uma leitura legalzinha. É um livro que a série ao todo eu dei, acho que de 0 a 5 estrelas, eu dei 3,5. É uma leitura ok, é uma saga ok. Só que não é a melhor saga da minha vida, mas também não é a pior, sabe? Eu acho que tem qualidades, mas também tem muitos defeitos, como eu falei pra vocês. A escrita da autora é bem densa, a gente levava uma semana pra ler 3, 4 capítulos. Então, assim, é um pouco de luta, um pouco de sofrência. Mas o ponto positivo é que a evolução dos personagens é muito boa. A Mel, a gente começa odiando ela, depois a gente começa a gostar dela. Tem um dos vilões, eu não posso falar aqui qual vilão é, mas é um dos vilões que eu mais gostei, assim, de todas as séries que eu já li, porque ele é muito construído. Ele é um vilão que você sente dó dele, você entende as ações dele, mas você não passa pano, sabe? Você entende ele, você gosta dele como vilão, mas você não passa pano porque sabe que é inadmissível as coisas que ele faz. Então é um dos vilões melhores, assim, que eu já vi, porque você realmente fica com dó, fica com pena, mas você entende algumas coisas que acontecem ali. E então, assim, a evolução dos personagens é muito boa, ela realmente te faz se apegar muito aos personagens principais. E outra coisa também é que esse livro tem muita representatividade. Muita, muita, muita. Não tem do que você reclamar, que tem de tudo. Então, não tem realmente do que reclamar, tem muita representatividade. A gente vivia citando isso na leitura coletiva, que tem de tudo. Então, é muito legal isso, sabe, a autora, porque não ficou uma coisa forçada, ficou uma coisa bem natural e bem diversificada. Então, esses são os pontos negativos e positivos que eu acho da história. Então, foi isso. Basicamente, a minha média de nota que eu dei pra essa saga, de 0 a 5, eu dei 3,5. O primeiro livro foi o que eu mais dei nota alta, o primeiro livro, e o de contos, Tempestade de Guerra. Não, Trono Destruído. Foram os livros que eu mais dei nota alta. Rainha Vermelha eu dei, acho, 4 estrelas. E Trono Destruído eu acho que eu dei 4 também, por aí. O resto tudo foi 3,5, 3. Eu acho que o que eu menos dei nota foi o Espada de Vidro, que foi realmente um parto, assim. Eu acho que eu dei 3 estrelas só. Mas é uma escrita que nem eu falei pra vocês. Se você tá iniciando agora num ritmo de ler fantasia, você pode gostar. E se você não vai com uma expectativa também. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem.